esse é o nosso tema, o tema do mês de junho, sinais de uma igreja viva. Puxa vida, pastor, que tema legal, como você é original. Nada disso, não sou original. É um livro de um autor que eu recomendo, aliás, super recomendo, John Stott, Sinais de uma Igreja Viva, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, estamos estudando juntos o livro do John Stott nos domingos de junho. A nossa agenda, como você pode ver, começamos com Atos 2, a igreja primitiva, no primeiro domingo passado. Tássio compartilhou conosco, belíssimo sermão, belíssima exposição, imperfeitos, mas enriquecidos. Uma imersão na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós continuaremos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque vamos falar sobre poder na fraqueza. Esse é o nosso tema. Domingo que vem, se o Senhor permitir, o Espírito e a Palavra, e no último domingo, imagens de uma igreja. O que nós vimos anteriormente? No primeiro domingo, o princípio foi: aqueça o nosso coração, Senhor, renove a sua obra em nós, faça-nos uma igreja cheia do seu Espírito. É uma oração. Foi isso que Deus colocou no meu coração, foi isso que eu compartilhei com vocês, uma oração aos céus, pedindo ao Senhor que aqueça o nosso coração, renove a obra dele em nós e nos encha com o seu Espírito enquanto igreja. Domingo passado, o princípio que o Tássio compartilhou conosco: o Senhor tem enriquecido a sua igreja com todos os dons necessários para o pleno desempenho do seu ministério no mundo. O Senhor tem enriquecido a sua igreja com todos os dons necessários para o pleno desempenho do seu ministério do mundo. O Senhor tem nos dado dons, talentos, e tem usado cada um de nós para o desempenho do ministério dele no mundo. Foi o que aprendemos. Hoje eu quero começar provocando você com essa frase de John Stott, porque vamos falar sobre poder. E John Stott diz: hoje vivemos em uma sociedade que adora o poder. Obviamente a situação não é nada nova. A cobiça pelo poder sempre tem caracterizado o ser humano. Foi precisamente essa ambição que conduziu Adão e Eva à queda, já que Satanás os tentou a desobedecer em troca de poder. Palavras que me saltaram aos olhos. A primeira: sociedade que adora o poder. Adora o poder. Já parou para pensar que o poder é objeto de adoração? Que as pessoas fazem de tudo por poder? Fazem de tudo para conquistar o poder, para se manter no poder. Percebeu, notou, discerniu que é justamente isso que acontece? Uma sociedade que adora o poder. Outras expressões: cobiça, ambição, tentou. Vejam o que o poder suscita no ser humano. Veja o que o poder suscita em nós, no nosso coração. Ambição, cobiça, tentação. É isso mesmo. É isso que acontece. O poder tem esse poder. O poder é capaz de fazer tudo isso comigo e com você e com qualquer ser humano. Cobiça, ambição e tentação. E eu quero perguntar a você: como é que o poder atua na sua vida?
Como é que você lida com o poder? Ah, pastor, mas eu não tenho poder nenhum. É claro que tem. Todos nós temos, experimentamos, estamos imersos em relações de poder, vínculos de poder. Como o poder atua na sua vida no contexto da família, nos negócios, nas relações profissionais, na política, na igreja. Você manipula? Você faz chantagem emocional? Você usa e abusa? Você sempre tem que ter a última palavra? Você é extremamente persuasivo? Como você lida com o poder? Porque todos nós exercemos poder. Quer seja na nossa casa, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na vida pública, quer seja na igreja. Como você lida? Como o poder atua na sua vida? Poder. Segundo os mestres da espiritualidade cristã, sexo, dinheiro e poder. O pecado gira em torno disso. É sempre isso. E nós, comumente, caímos. Dinheiro, sexo e poder. Nós vamos continuar na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e vamos ler também alguns versículos do capítulo 2. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora os primeiros 5 versículos do capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, a sua palavra está aberta diante de nós, foi lida e agora será proclamada. Eu quero encarnar, Senhor, o espírito dessa passagem. Por isso eu peço que toda a sabedoria humana, nesta hora, toda a palavra persuasiva nesta hora, tudo isso seja reduzido a nada. E que a minha pregação consista única e tão somente no Cristo crucificado. É isso que eu quero, é isso que eu desejo apresentar aos meus irmãos, o Cristo crucificado.
nós possamos entender, compreender, assimilar e, mais do que tudo, praticar essa porção na nossa vida, Senhor. Quebra o nosso orgulho, quebra, Senhor, a nossa presunção. Como Nando orou, Senhor, nos ensine a preciosíssima lição da dependência. Precisamos aprender a depender do Senhor, porque somos fracos. Essa é a nossa realidade, essa é a verdade sobre todos nós. Nós somos fracos, mas o Senhor opera na nossa vida e através da nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a preciosa lição da dependência, em nome de Jesus. Amém. Texto e contexto. Nessa passagem, o apóstolo Paulo menciona 4 vezes o poder. 4 vezes o apóstolo Paulo faz menção, faz referência ao poder. Ele começa falando a respeito da cruz. Versículo 18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É a primeira menção, é a primeira referência a poder, o poder da cruz. Num segundo momento, o apóstolo Paulo fala a respeito de Cristo. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mais adiante, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo fala a respeito do Espírito. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Poder do Espírito. E finalmente, no versículo 5 do capítulo 2, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O longo texto que nós lemos, 4 referências a poder. O poder da cruz, o poder do Cristo crucificado, o poder do Espírito e o poder de Deus. Bem, o que é que nós podemos aprender olhando para o texto que nós lemos? Podemos aprender a respeito do paradoxo do Evangelho, que é o poder na fraqueza. Esse é o tema central das 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. O poder que se revela na fraqueza, o poder que se revela na fragilidade. Mas onde é que está isso, Gustavo, que você viu e que você está compartilhando conosco agora e que eu, de repente, não consegui visualizar ainda com tanta nitidez assim? Onde está a fraqueza? Onde está a fraqueza da cruz, do Cristo, da demonstração do poder do Espírito e do próprio Deus? Bem, o poder na fraqueza. Vamos começar falando a respeito da cruz. O texto diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A pregação da cruz. Para aqueles que não sabem, a cruz era o meio de execução mais cruel do Império Romano. Era a pior
morte que uma pessoa condenada pelo Império Romano poderia sofrer: morte de cruz. Some-se a isso o fato de que o Pentateuco diz, com todas as letras, que maldito é aquele que for pendurado, que morrer pendurado no madeiro. Portanto, irmãos e irmãs, a cruz é esse símbolo. É símbolo de uma morte cruel. É símbolo de uma maldição. Não é um símbolo bom. É um símbolo que evoca uma morte cruel e uma maldição da parte de Deus. A mensagem que a igreja prega, que a igreja deve pregar, é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Tem o peso da cruz. E o apóstolo Paulo começa dizendo que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perdendo, para os que estão perecendo. Mas por que loucura? Por conta desse símbolo de morte, desse símbolo de maldição. Como eu olho para a cruz e vejo que ela pode me salvar? Como eu olho para a cruz e vejo que nela Deus me reconcilia com Ele mesmo? É o poder na fraqueza, a cruz. E a passagem possui 3 verdades que nós precisamos transportar para a nossa mente e para o nosso coração. A primeira delas: a sabedoria do mundo falhou, mas Deus tomou a iniciativa e enviou seu Filho para salvar aqueles que creram nele. O texto diz lá no versículo 21, agradou a Deus. Deus quis assim. Foi dessa forma que Deus fez, agradou a Deus, porque a sabedoria do mundo falhou. O mundo não conseguiu, através da sua própria sabedoria, se aproximar de Deus, muito pelo contrário, se afastou de Deus e foi cada vez mais se afastando, como podemos ver nos dias de hoje. A sociedade não está mais próxima de Deus, muito pelo contrário, caminha a passos largos, a um distanciamento cada vez maior. Mas o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. Agradou a Deus. Deus quis. Ele tomou a iniciativa de salvar, de resgatar. E o texto mostra isso para nós. Agradou a Deus. Deus quis assim. Esse é o jeito de Deus. É claro que a cruz causa espanto e escândalo, e é rechaçada por muitas e muitas e muitas pessoas. Eu mesmo, numa palestra que ouvi com Rubem Alves, talvez alguns conheçam, Rubem Alves foi pastor presbiteriano, depois de algum tempo deixou a igreja presbiteriana e se tornou um erudito, professor livre-docente da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E numa palestra que eu assisti, Rubem Alves disse, eu não aceito um pai que condena o seu próprio filho a uma morte de cruz. Eu não aceito esse Deus. Eu não consigo acreditar num Deus assim, que condena o seu próprio filho a uma morte tão cruel. E é claro, pessoas levantaram e o aplaudiram. Porque é uma fala que encontra guarida no nosso coração. Sobretudo aqueles que são pais, são mães. Quem aqui entregaria o seu filho, a sua filha, para ser amaldiçoado e encravado numa cruz, num madeiro? Ninguém. Muito provavelmente ninguém aqui entregaria o seu próprio filho para ser encravado numa cruz. Então a palavra de Rubem Alves encontra guarida no nosso coração. Mas a Bíblia diz, e nós cremos, a igreja crê, desde sempre, que agradou a Deus. Deus quis assim. Esse foi o jeito de Deus reconciliar a humanidade com Ele mesmo. Foi necessário um sacrifício. Foi necessário que o Filho de Deus fosse encravado numa cruz.
tivesse essa morte cruel, muito cruel, foi necessário. Esse foi o jeito que Deus escolheu. Agradou a Deus. Pode me ofender. Pode mexer com as minhas entranhas, com as minhas emoções. Oh, puxa vida, mas Deus não poderia ter feito de outro jeito. Agradou a Deus. Ele é Deus. E Ele escolheu esse caminho. E a mim compete e cabe me ajoelhar, colocar minha boca no pó e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque isso que o Senhor fez, esse grande sacrifício, entregar o seu próprio filho, por amor a mim, um pecador. Tenha misericórdia da minha vida e me faça viver com uma resposta amorosa a tudo isso que o Senhor fez. Esse é o meu espírito quando eu contemplo a cruz. É isso que eu penso na minha mente, no meu coração. Senhor, me ensine a viver em resposta amorosa a isso que o Senhor fez. Porque o Senhor chegou ao extremo para me salvar dos meus pecados. O Senhor entregou aquilo que era mais precioso, o seu único filho, por amor de mim, pecador. Então me ensine e me ajude a viver em resposta amorosa a isso. O apóstolo Paulo diz, se nós cremos, agradou a Deus. Agradou a Deus. Deus fez isso. Mas uma segunda verdade. A salvação que Deus oferece é muito mais que conhecer algo sobre Ele. É restaurar plenamente a nossa relação, o nosso relacionamento com Ele. O texto diz, agradou a Deus salvar aqueles que creem. O que Deus fez com a humanidade, comigo e com você, é uma obra chamada de salvação. E isso tem a ver com relacionamento. Nós somos reconciliados, nós somos reconectados a Deus. É uma nova relação. É uma nova relação. Não é pura e simplesmente um conhecimento que nós adquirimos a respeito de Deus. É uma relação, é um relacionamento. Por isso é bom que se saiba que tem muito teólogo que vai para o inferno. Porque sabe muito, conhece muito aqui, a respeito de Deus. Mas o coração ainda está desconectado. Desconectado de Deus. Cabeça cheia, coração vazio. Porque aquilo que Deus fez não é pura e simplesmente nos dar um conhecimento sobre Ele. Aquilo que Deus fez tem a ver com um novo relacionamento. Eu e você fomos chamados para um novo relacionamento com Deus. Relacionamento, é relação. Deus nos reconciliou e nós temos uma nova relação com Ele. Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. E a nossa vida é um responso, é uma resposta amorosa ao Senhor, que é o nosso Pai. Em terceiro e último lugar, a salvação nos alcança através da loucura da pregação, isto é, da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. É dessa maneira que a salvação chega até mim, se processualiza na minha vida, é a mensagem da cruz, aquela morte cruel, aquela maldição sobre o Cristo, é a proclamação dessa mensagem, por meio dessa mensagem que a salvação chega até mim. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Não há cristianismo sem cruz. Não há fé cristã sem cruz. Só existe fé cristã se houver cruz. Só existe vida cristã por meio da cruz. Essa é a mensagem que chegou até nós.
é a mensagem da cruz. Mas a mensagem da cruz mostra, de uma maneira nítida para nós, o poder na fraqueza. Na fraqueza. Porque a cruz é símbolo de uma morte cruel. A cruz é símbolo de uma maldição. É o poder na fraqueza. Um segundo aspecto do nosso tema, poder na fraqueza. Falamos a respeito da cruz, agora nós vamos falar a respeito do Cristo. O texto bíblico que nós lemos, versículos 22 a 21, dizem, vamos ler todos juntos esse texto? Vamos lá? Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Precisamos entender esse texto, um texto que fala a respeito de Jesus, é um texto eminentemente cristológico, que trabalha falsas expectativas. Judeus e gregos que esperavam um Cristo, mas que não enxergaram o Cristo quando ele veio, porque as suas expectativas eram outras. O Cristo que veio, o Cristo crucificado, o Cristo que se fez maldito. Eu não sei se a gente leu ou lê esse texto adequadamente, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ou então, Isaías capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, levou sobre si. As nossas transgressões estavam sobre ele. A maldição estava sobre ele. Eu não sei se nós lemos adequadamente esses textos da Bíblia, mas eu queria pensar com vocês agora sobre esse Cristo crucificado, o Cristo que levou sobre si a maldição. E por isso que a expectativa dos judeus não batia. Eles não esperavam esse Cristo. Eles esperavam um Cristo forte, um Cristo guerreiro. Eles esperavam um Cristo da Marvel, com superpoderes, que metesse o pé na porta e que dissesse assim: quem manda agora aqui sou eu. Essa era a expectativa. Qual era a expectativa dos gregos? Com toda a sabedoria, com toda a filosofia, com todos os pensadores, esperavam um enviado dos céus que fosse um grande pensador. Alguém que falasse difícil, que encantasse pela sua muita e rica sabedoria. E o texto diz que Deus envia o seu filho, e esse seu filho, no final das contas, morre numa cruz. É o Cristo crucificado. É um maldito. Do ponto de vista de Roma, um perdedor. Mais um executado, dentre tantos executados. Do ponto de vista de Israel, um baderneiro. Mais um Messias, dentre tantos Messias. Mas agora ele está morto. Ele está crucificado. John Stott nos ajuda. Paulo faz referência à perspectiva que tanto judeus como gentios tinham da cruz. Os primeiros pediam sinais e milagres, esperavam um Messias político que expulsasse as legiões romanas e restaurasse a soberania de Israel. O Cristo crucificado era um tropeço para os judeus. Os gregos, por sua vez, esperavam demonstrações de sabedoria.
Estavam treinados para escutar cada nova teoria e comprovar se era razoável para a lógica humana. Era inconcebível que alguém que dizia ser o Filho de Deus morresse dessa forma, crucificado. Nós pregamos o Cristo crucificado. E aí o paradoxo, o poder na fraqueza. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Todos olhavam para Cristo naquela cruz, maldito, mais um executado. Todos meneavam a cabeça, perdeu, acabou. Mas ali, naquele momento, Jesus entregando o seu Espírito, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava desfazendo aquilo que os nossos primeiros pais fizeram. Em Cristo, Deus estava nos reconectando a Ele, estava nos reconciliando, estava nos trazendo de volta, estava nos salvando, estava nos redimindo, estava nos curando. Era isso que acontecia com o Cristo crucificado naquela cruz. Mais um paradoxo. Poder na fraqueza. A igreja. Vamos ler novamente, porque isso tem a ver comigo e com você. Vamos ler juntos. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Sabe o que Paulo está fazendo aqui com a igreja de Corinto e também com nós? Comigo e com você? Sabe o que ele está fazendo? Dando um choque de realidade na gente. Dá para perceber que a sua vida se encaixa nessa descrição? Porque se não se encaixa, eu quero lhe dizer uma coisa. Tem problema. Tem problema. Talvez o orgulho, talvez a soberba, tão próprias de todos nós, né? A gente que se acha e que se acha melhor do que os outros. A gente que vive se comparando, eu sou melhor, eu sou mais, eu conheço mais, eu sei mais, eu tenho mais. Quem é o mais aqui? É desse jeito que a nossa sociedade nos trata e se trata, sempre se comparando. Quem é o mais? Quero ver as suas credenciais, quero ver o seu currículo. Quem é você? Filho de quem? O que você faz? Onde você trabalha? E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabe os escolhidos de Deus? Que maravilha, está falando comigo. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu os pequeninos.
Deus escolheu os rejeitados. Deus escolheu gente sem nome. Deus escolheu os que não são. E sabe por que Ele fez isso? Para que todo mundo fique de joelhinho diante dEle. E ninguém ouse jamais a levantar o nariz para Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Esse texto tem a ver comigo. Toda vez que eu quero levantar o meu nariz, eu me lembro desse texto e penso assim, eu me encaixo, tem a ver comigo, porque eu sou nada. O que eu sei é nada, o que eu tenho é nada. Eu sou nada, porque Deus escolheu os fracos. Deus escolheu os que não são, para que a glória seja sempre dele. O que esse texto está querendo dizer para mim e para você? Quem eram os irmãos de Corinto? Quem era a igreja de Corinto? A maioria dos convertidos de Corinto pertencia aos níveis mais baixos da sociedade. Ainda que houvesse exceções, não havia entre eles muitas pessoas eminentes. O fato de que o evangelho havia chegado a eles para salvá-los foi outra evidência que Paulo usou para mostrar que o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana. Deus salvou vocês, gente simples, gente humilde, gente que não é, gente desprezada, gente fracassada, gente que está na lona. Ah, mas existem pessoas eminentes aqui entre nós, mas ainda assim essas pessoas precisam reconhecer que não são nada diante de Deus. Não são nada. Mais um paradoxo. Poder na fraqueza, a própria igreja. A própria igreja. A própria igreja, eu e você. Reforçamos esse paradoxo. Poder na fraqueza. Deus escolheu a mim. E eu fico pensando, tanta gente melhor, tanta gente mais capacitada, tanta gente mais fiel, tanta gente, mas Deus escolheu a mim. As minhas fraquezas, as minhas mazelas, as minhas ambiguidades, as minhas contradições, justamente para que eu não me vanglorie e ninguém se vanglorie diante dele. Mas ainda tem mais um ponto. Quero pedir a sua paciência para mais um ponto. Poder na fraqueza, o pastor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O grande apóstolo Paulo, que numa passagem autobiográfica revela que a passagem dele e a permanência dele ali em Corinto foi com fraqueza, temor e com muito tremor. John Stott mais uma vez nos ajuda. Chegou até nós uma descrição do apóstolo Paulo que data do século III, que pode ou não ser precisa. Essa descrição diz que Paulo era uma pessoa de pouca estatura, feio, calvo, encurvado e de sobrancelhas cerradas. No Novo Testamento, lemos que seus opositores diziam que sua aparência física era fraca e que ele não era eloquente ao falar.
Não era com certeza alguém que valeria a pena olhar e escutar. Seguramente tudo isso contribuía com esse sentimento de debilidade que ele tinha. Mas em sua fraqueza, ele se recordava do poder de Deus e recorria a ele. Poder na fraqueza. O pastor. Nessa passagem autobiográfica, Paulo fala a respeito de medos, receios, temores, tremores. Ele expõe isso. Os estudiosos divergem. Alguns dizem que o apóstolo Paulo, em sua chegada a Corinto, adoeceu quase que mortalmente. Essa é uma possibilidade de interpretarmos esse texto, uma doença terrível. Outros dizem que um grupo contrário ao apóstolo Paulo se levantou ferozmente contra ele. Oposição ferrenha, uma perseguição ferrenha, e ele sentiu medo, receio, temor, tremor. Nós não sabemos com exatidão o que o apóstolo Paulo passou. Mas ele diz para nós, dos seus medos, dos seus receios, dos seus temores, dos seus tremores. E ele expõe a nós a sua humanidade. Talvez o apóstolo Paulo não coubesse naquilo que hoje a igreja evangélica brasileira chama de apóstolos. Que é um apóstolo doente? Um apóstolo que tem medo de oposição? Talvez o apóstolo Paulo não coubesse naquilo que hoje a igreja evangélica chama de bispo. O bispo. Porque é um homem com receios, com medos, com temores, com tremores. O que é isso? Falta de fé? Falta de piedade? O apóstolo Paulo tinha que ter dito assim: não, fiquem tranquilos, porque quando eu chegar aí, o mar vai se abrir. Quando eu chegar aí, o milagre vai acontecer. Quando eu chegar aí, eu vou resolver tudo, porque eu vou orar e fogo vai cair do céu. Vocês vão ver. Mas não é dessa maneira que o apóstolo Paulo se vende, e ele nem se vende. O apóstolo Paulo fala sobre fraqueza, sobre vulnerabilidade, sobre fragilidade. Bem, a pergunta que não quer calar é: o que eu vou levar para casa? O que eu aprendo quando eu leio esse texto bíblico? O que eu posso tirar para mim como princípio de vida? Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Renuncie à sabedoria e ao poder deste mundo e creia que o poder de Deus se manifesta na e através da sua fraqueza. Renuncie à sabedoria e ao poder deste mundo e creia que o poder de Deus se manifesta na e através da sua fraqueza. Deus se manifesta na sua fraqueza e através da sua fraqueza. Porque é assim que Deus trabalha. Pense, toda vez que você for tentado pelo poder e for seduzido pelo poder, você está criando uma barreira para que o poder de Deus atue na sua vida e através da sua vida. Toda vez que você se reconhecer como alguém vulnerável, fraco e dependente de Deus, toda vez que você se reconhecer como alguém dependente de Deus, Deus derramará do poder dele na sua fraqueza e agirá através da sua fraqueza. Você não precisa vestir a capa do super-homem. Você não precisa colocar a roupa da Mulher Maravilha. Você pode ser você mesmo, porque Deus vai usar você na sua fraqueza e através da sua fraqueza.
Gustavo, mas se você soubesse da minha vida, eu tenho grandes dificuldades, o meu casamento, o meu relacionamento com os filhos, Gustavo, é tudo tão frágil, é tudo tão complicado. Deus vai derramar do poder dele nessa sua fraqueza e vai usar você através das suas fraquezas, porque você não tem que ser o marido perfeito, a esposa perfeita, o par perfeito, o filho perfeito e a filha perfeita. Gustavo, no meu trabalho eu estou tendo tantas dificuldades, tantas inovações, eu não estou acompanhando. Eu oro por você, para que Deus supra isso, para que Deus derrame o poder dele na sua vida e na sua fraqueza, e através da sua fraqueza você seja um bom profissional e seja uma boa testemunha de Jesus onde você estiver. Você não tem que ser o super-homem. Você não tem que ser a Mulher Maravilha. Eu queria concluir lendo a Bíblia mais uma vez. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, quando eu admito a minha fraqueza diante do meu Deus, Ele me faz forte. Quando eu admito as minhas mazelas, as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades, quando eu admito os meus pecados, quando eu admito quem de fato eu sou, sem capa, então é que sou forte, porque o Senhor derrama sobre a minha vida o seu poder. Amém?